Meus senhores, está mais do que claro que os representantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, abriram mão de Donald Trump. Não estão com republicano. Não sabemos se é por conta das suas falas muito agressivas no que diz respeito com os seus aliados ou se tem muito a ver com as políticas do republicano no que diz respeito à agenda woke, à esquerda, a nível mundial. Porque todos eles disseram que não podem entrar neste conflito porque não foram eles quem iniciaram. E de acordo com o regulamento da OTAN, eles só podem entrar caso um dos seus aliados for atacado. Mas nós analisamos nesse conflito, vamos ver que tem um dos seus aliados que foi atacado e eles nem sequer fizeram absolutamente nada. Então isso é que eu vou compartilhar convosco aqui com uma riqueza de detalhes. Se você gosta deste tipo de conteúdo, curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Olha só, ao decorrer deste mesmo conflito, o republicano, eu acredito que ele queria receber a mesma meritocracia conforme recebeu no ataque bem sucedido que ele fez na Venezuela. Acredito que algumas falas do republicano foram dessa forma muito, mas muito dura no que diz respeito aos seus aliados. Só para que recordarmos o ataque que eles fizeram no Iraque em 2001, de certa forma, quase todos os seus aliados estavam com eles, a Inglaterra, a França, quase todos os aliados estavam com ele. Eles ficaram lá por muito tempo e só saíram em 2021, aonde Trump mandou retirar as tropas em 2021 que estavam no Afeganistão. Situação que, de certa forma, se nós analisarmos no ponto de vista mais profundo, vamos ver que não houve assim, uma resolução muito expressiva no que diz respeito os seus interesses no Oriente Médio, propriamente no Afeganistão. Não houve, assim, uma mudança muito expressiva e que os rebeldes continuam e os atritos, os conflitos continuam no Afeganistão. Então, de certa forma, os seus aliados estiveram com eles, na boa, sem problema nenhum. Só que a grande questão que acontece dessa vez é que o republicano, quando fez ataque, quando aceitou esse convite de Israel para atacar em conjunto o Irã, de certa forma não avisou os seus aliados. Uma justificativa que eles vêm dando, que o republicano não avisou que iriam fazer esse ataque. Porque se ele avisasse, se calhar chegariam numa conclusão mais assim, aplausível no que diz respeito, né, que são os interesses dos europeus para com os seus, né, cidadãos. E uma coisa também que chama muita atenção tem a ver a forma como o republicano também conduziu, né, os seus ataques e as falas muito agressivas que ele proferiu, então, assim, aos seus aliados da OTAN. Não podemos aqui nos esquecer que a França, o Reino Unido e mais outros países também são praticamente aliados históricos e que concordaram basicamente com tudo que os americanos vêm fazendo ao longo do tempo. Ataques, sem necessariamente houver, então, assim, um ataque a um dos seus elementos. Se nós analisarmos, vamos ver que basicamente quase todos os países onde os americanos tensionaram fazer ataque ou fizeram ataque, muitos deles tiveram sim apoio dos seus parceiros da OTAN. Mas só que dessa vez foi diferente. Eu acredito que tem a ver com o posicionamento do republicano no que diz respeito à forma como trata os seus aliados. Eu não concordo com basicamente muitos dos seus aliados europeus, muitos deles são os esquerdistas, muitos deles têm políticas que não avançam muito, só faz com que o mundo se torne muito retrógrado. Mas temos que entender que quando tem uma certa cooperação com esse país, independentemente se você não gosta dessa pessoa, não precisa buscar muitos argumentos ou muitos apelidos para dar nessa determinada pessoa. Apenas falar aquilo que você acha, porque dessa forma, tarde ou cedo, você vai sim precisar dos teus aliados. E nesses conflitos nós estamos a ver, não é que os americanos não conseguem dar um basta em tudo isso, mas só que o Estreito de Hormuz, ele basicamente vai beneficiar vai beneficiar todos os países a nível mundial. E como se não bastasse, vai ter mais uma abertura muito facilitada para fazer, então, assim, exploração no Oriente Médio. E como se não bastasse, né, estamos falando do Irã, sendo basicamente a segunda maior reserva de petróleo a nível mundial, daria, assim, uma facilidade, basicamente, para o mundo em geral. Mas os líderes europeus acham por bem não se colocarem nessa posição e se colocarem indiferente diante deste mesmo conflito que está a se passar no Oriente Médio. De acordo com o artigo 5º do seu regulamento da OTAN, diz que eles só podem fazer ataque caso um dos seus aliados seja atacado. E nós vimos que um dos seus aliados foi atacado, né, que é a Turquia, que recebeu, então, assim, nos primeiros dias, né, vários drones que foram mandados a partir do Irã para a Turquia, mas foram interceptados pelo sistema de defesa que a OTAN tem mesmo na Turquia. Então, de certa forma, nós poderíamos ver que sim, tem um dos seus aliados que foi atacado, que é a Turquia. Então, a OTAN poderia entrar.
Mas só que também nessa mesma resolução deles dizem que só podem atacar caso o país que foi atacado entre com essa ação. E a Turquia não entrou com essa ação. Então, nesse momento, eu começo a ver, começo a entender uma situação muito complicada. Por quê? Primeiro é que eu acredito que basicamente quase todos os líderes europeus não querem Donald Trump, estão contra Donald Trump, com as políticas dele, com as políticas que o republicano tem, principalmente para fazer o mundo ser um local melhor, um local tranquilo e tudo mais, né? Então, eu acredito que muitos deles não estão com Donald Trump. E eu acredito que isso vai muito além daquilo que são, tipo, as políticas de esquerda e direita. Não, acredito que tem muito a ver mais por questões pessoais, porque já passou muitos líderes de direita e nenhum deles foi tão incisivo quanto Donald Trump. Mas também não podemos aqui descartar que o Donald Trump fez, muitos presidentes americanos nem sequer metade conseguiram fazer. O Donald Trump basicamente conseguiu, desde 1959, que o regime dos Ayatollah se colocaram no poder, até o presente momento, nenhum presidente conseguiu enfraquecer tanto o Irã quanto está bem enfraquecido agora. E eu acredito que nesse preciso momento, os líderes europeus colocassem orgulho de lado, algumas falas do Donald Trump de lado, e entrassem com tudo, eu acredito que iriam conseguir, então, assim, retirar o urânio que tem neste mesmo país e conseguir, né, pegar nesse urânio e retirar dali, quer dizer, conseguimos de fazer basicamente todo o regime iraniano que assola aquele país. Eu acredito que iriam conseguir, né? Mas todos eles se recusam a dar, então, assim, um apoio massivo aos americanos neste mesmo conflito. Mas acredito que o medo tem muito a ver com as represálias que eles podem sofrer por parte do Irã. O Irã pode fazer os ataques massivos, conforme tem feito nos países vizinhos, que está mesmo com ele aí no Oriente Médio. E, de certa forma, todos esses países que estão sofrendo esses ataques estão estado sempre de alerta. E a Europa não quer ser o país a entrar neste mesmo conflito, não quer ser o país que vai ser para o próximo, né, a receber, então, assim, os ataques do Irã. Só que se nós analisarmos, vamos ver que o Irã já não tem mais aquela potência da quantidade de mísseis, a quantidade de material bélico que ele tinha no começo desse conflito. Se nós analisarmos, vamos ver que no começo era muito ataque de forma coordenada, muito rapidamente, mas está enfraquecendo a cada dia que se passa. Não que eles não tenham muitos mísseis, tem muitos mísseis. Agora, a questão de lançadores é que estão a cada dia que se passa, estão a ser interceptados, estão a ser bombardeados pelo Israel, né? Então, neste preciso momento, os líderes europeus não querem dar suporte a Donald Trump. E uma vez que o Estreito de Hormuz é algo que vai beneficiar basicamente todos, e todos estão nem ali para o que o republicano tem para com o mundo, o republicano tem para com seus aliados. Então, é uma situação que, de certa forma, não só prejudica os americanos, como também a Europa vai ser prejudicada no meio disso. Porque nesse preciso momento, a Europa não quer dar ajuda ao republicano. Então, acredito que também, se um dia um dos países da OTAN receber um ataque por parte de um dos países que não seja aliado à OTAN, acredito que também os americanos vão refazer o acordo para dar suporte a esses mesmos países. Porque acredita que quase todos os países que estão no Golfo Pérsico, que estão na Europa, ou seja, os países aliados, basicamente, um dos elementos fundamentais que receberam por parte dos americanos tem a ver com a defesa. Tem a ver com a defesa, a proteção. E essa proteção é de quem? A proteção é praticamente contra a Rússia e contra a China. E se, né, de acordo com com as últimas declarações do premier da Inglaterra, diz que depois, ou seja, ao decorrer deste conflito, é sinal de que a Inglaterra tem que procurar novos caminhos a seguir. Em outras palavras, não sei se ele quer dizer que nós temos que mudar de aliado, ou seja, deixar os americanos se juntar com a Rússia ou com a China. E, no meu ponto de vista, eu diria que podem dar vontade, vão se fundem lá com a Rússia, com a China e tudo mais, sem problema nenhum. Que é só questão de tempo que todos os países que hoje prosperam vão deixar de prosperar. Todos os países que hoje têm grandes coisas vão deixar de ter grandes coisas quando se meterem com esses regimes ali que nós conhecemos, Rússia e a China. Então, acredito que as palavras do premier têm a ver, se calhar, só com algumas questões estratégicas, não questão assim muito aprofundada no que diz respeito às cooperações profundas que eles têm com os americanos. Agora, uma outra questão também tem a ver com os americanos, né, conforme eu estava fazendo menção, que vão querer renegociar todos os termos de defesa caso um dia um dos seus aliados europeus seja atacado. E nesse preciso momento, com os países sofrendo, né, uma baixa muito significativa no que diz respeito à sua economia, e quase todos os países do Golfo Pérsico sofrendo essa baixa
Não sei se eles vão querer reconsiderar a sua aliança com os americanos, né? Também vimos ali as últimas informações que o Japão considera, né, abrir então assim a partir do dia 20 de maio fornecer o mercado com a sua reserva de petróleo. Vale recordar que a Espanha, ou seja, o Japão é o país que, ou seja, que tem muitos devedores, muitos países devem o Japão, né? Então nesse momento eles vão fazer então assim essa mesma movimentação na economia mundial, né? Então, né? E também não podemos deixar daqui de reforçar que basicamente quase 95% do petróleo que vai no Japão é proveniente dos países do Golfo Pérsico. São países que estão lá no Oriente Médio, então também depende estritamente do Estreito de Hormuz. Então o que quer dizer que se até o final deste mês não terminar o conflito, eu não sei se a Espanha, ou seja, se o Japão vai querer reconsiderar então assim essa movimentação da sua reserva petrolífera para compartilhar, para vender, então assim para o mundo, né? Então também só para aqui recordar que o petróleo iraniano basicamente está a ser comprado com prêmio. Então nessa guerra nós estamos a ver que tem países que estão a se beneficiar a todo vapor com este mesmo conflito, né? Então essa é a informação que eu queria compartilhar convosco aqui hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Um forte abraço e fica com Deus. Shalom.